É uma manhã de muito aprendizado. A gente está com um time de peso aqui, o nosso time de FGB, né, da área de ciências da natureza. É um prazer muito grande aí ver esse time de autores sempre coeso, muita gente, muito calor humano. Estamos agora, né, em 31 pessoas aqui, e chegando mais gente. Então, eu vou pedir que vocês aí se apresentem, os autores, e iniciem a apresentação de vocês, tá joia? Um bom dia de aprendizado para a gente. Muito obrigado, Vanessa. Gente, um bom dia, um bom sábado a todos nós, professores, né? E começando o ano letivo, já iniciaram as aulas, outros ainda vão começar. É sempre um prazer compartilhar, não só um pouco do DNA Anglo, mas, enfim, é reunião de professores, como a gente está acostumado, trocar as nossas experiências, os nossos desafios, que todo ano letivo a gente sabe que acontece. Eu sou Madson, sou um dos autores de física do Sistema Anglo de Ensino. Tenho aqui também 3 outros autores. Eu vou inicialmente apresentá-los, depois eles vão falar brevemente com vocês. O Márcio Miranda, que também é autor de física. Ele depois vai ficar para uma conversa sobre itinerários formativos. Temos também o Perrenot, professor e autor de biologia, e também o Júnior, professor e autor de química. Meninos, fiquem à vontade para se apresentar. Miranda, pode falar? Oi, gente, bom dia. Nesse primeiro momento da formação geral, eu só vou ficar biscoitando e ouvindo, né, os colegas, mas eu já entrei para poder participar com os professores de física depois na apresentação dos itinerários, tá bom? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aí. Vamos começar. Muito bem, valeu. Bom dia para todo mundo. Nesse sábado aqui, eu falo de Taubaté. O Madison adora Taubaté. Miranda também, o Júnior não conhece. É um sábado de sol aqui, mas enfim, obrigado pela participação de todos vocês. Espero que tenhamos uma manhã muito agradável, produtiva, que a gente consiga realmente esclarecer algumas dúvidas. Então, participem, por favor. Pode interromper a gente a qualquer momento, não precisa esperar o final da apresentação. Estou falando por todos aqui, né, Madison e Júnior também. É legal até que isso gera mais engajamento, a gente responde dúvidas pontuais, então tenho certeza que vai ser mais rico se vocês tirarem as dúvidas ao longo da apresentação, né? Eu sou professor de biologia, eu sou autor, né, do material que vocês vão utilizar, também do pré-vestibular, e é isso, estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Valeu. Gente, bom dia. Eu sou o Júlio, como o Madison já falou. Eu estou de São Paulo, né? Não estou longe, estou aqui no calor, aqui em São Paulo também. Acho que o Madison também está em São Paulo, mas o Miranda não, né, Miranda? O Miranda está longe. Mas como o Madison já falou, eu sou autor também do ensino médio, do pré-vestibular. E como o Perreno falou, vamos tentar fazer um bate-papo para a gente entender o funcionamento do material, o que é cada seção dele, como cada uma funciona, para a gente ficar bem tranquilo nessa manhã bem quentinha aqui, ó. Madison, vamos lá começar, meu? Vamos começar dando bom dia a todo mundo que está aqui pelo chat. Estamos com uma audiência lá em cima. E o nosso combinado é o seguinte, gente, qual que seria a pauta do dia? A gente vai falar um pouquinho da proposta da coleção de Ciências da Natureza para o ensino médio, falar um pouquinho das nossas escolhas. Depois a gente vai fazer, literalmente, uma imersão mesmo nos materiais, para a gente entender melhor um pouquinho o formato, a proposta, quais são as ferramentas, as metodologias e também a assistência ao professor e aos nossos alunos. E também fiquem à vontade para dúvidas quaisquer. Eu vou compartilhar minha apresentação. Como eu estou aqui em uma única tela, num escritório improvisado, como vocês podem perceber, consigo acompanhar o chat. Mas a Miranda, Perrenot, Júnior vão acompanhar o chat, e isso aqui não apenas entre 4 professores, mas entre todos os professores que nos acompanham aqui, quase 57 que estão acompanhando, tá bom? Eu vou compartilhar minha apresentação. Aqui vai ficar um pouquinho infinito, e aqui colocar a tela inteira.
Tudo bem? Então, gente, antes de falar do material mesmo e de ciências da natureza, o Sistema Anglo de Ensino ele oferece também algumas soluções, não só tecnológicas, mas também pedagógicas, para todos os professores, coordenadores, diretores e mantenedores. Então, nós temos aqui um guia de metodologias ativas, né? Foi um material elaborado pelos professores do Sistema Anglo, não apenas de ciências da natureza, mas nós fizemos uma imersão mesmo, estudando, investigando, compartilhando diferentes metodologias, e elas foram, de alguma maneira, concretizadas aqui. Também tem um manual em relação ao novo ensino médio e uma matriz de projetos, principalmente quem trabalha com itinerários ou gosta de implementar projetos nas suas aulas. E aí, falando um pouquinho das nossas escolhas, né? Em muitas reuniões com professores, hoje menos, talvez uma época mais, principalmente quando o sistema de ensino começou a se popularizar, a gente ouvia muito isso, né? Aqui o sistema de ensino, ele de alguma maneira vai engessar o curso do professor, né? De alguma maneira, permitir que o professor tenha flexibilidade em relação às suas aulas. E eu espero que, ao final dessa conversa, vocês percebam o contrário. Na verdade, o sistema de ensino, e principalmente o Anglo, que é o pioneiro em sistema de ensino, ele permite muita flexibilidade, não só temporal, em relação a calendários, mas flexibilidades em relação às aulas em si. E, naturalmente, vai alimentar os professores também com outras soluções, né? Então, a grande ideia aqui é ajudar mesmo os professores e ouvir vocês também em relação às suas percepções. Então, quando a gente concebe todo o material para ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, a gente tem algumas balizas ou algumas condições de contorno. Algumas são externas. Então, naturalmente, o novo ensino médio que foi implementado, que de alguma maneira ele cria uma assimetria na carga horária, né? Então, muitos professores, principalmente aqui os mais antigos, estão acostumados com uma determinada carga horária. Se vem um novo desafio, isso também os autores do sistema trouxeram. O Enem, que não sei se ele é tão novo assim, todo ano a gente ouve notícias que o Enem quer se alinhar à base, mas isso ainda aparentemente não aconteceu, e provavelmente em 2025 se mantenha constante. A BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e os vestibulares, independentemente do estado que você, professor, professora, leciona, também a gente tem que considerar isso, né? Lógico que para a educação básica, a grande meta, a nossa grande função é a formação de bons cidadãos, conhecedores do mundo, que consigam interferir na comunidade, mas também, sim, ao encerrar o ensino médio, começa um novo ciclo da educação no ensino superior, e o sistema também quer contemplar esse ponto. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Jóia. Então, aqui eu vou continuar, tá? E aí também os aspectos internos, né? Então, a gente trouxe para o nosso material a cultura digital. Então, vocês vão ver que tem sessões que indicam ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas via celular, computador, tablet, que, de alguma maneira, vão incrementar o conteúdo apresentado em aula. O suporte ao professor também, né? Então, existe um pedaço do nosso material didático que está relacionado a isso. A parte da atualização, né? Então, é um material atualizado e que passa por camadas de atualizações constantes. E, finalmente, as balizas financeiras, né? Então, quando a gente fala no financeiro, a gente tem um conteúdo a ser apresentado no ensino médio. O tempo não é infinito, né? Então, a gente tem, primeiro, tempo finito. E também tem toda aí uma precificação de fluxo, de
de logística, que também tem que ser levado em conta. Então, essas aqui são as nossas balizas principais quando nós, autores, concebemos o material para o ensino médio. Tudo bem? Perrinô, Júnior, Miranda, querem falar alguma coisa? Tranquilo, Madison. Beleza, acho que o legal é que ao longo da apresentação a gente vai abordar esses aspectos internos, principalmente para vocês entenderem como pode ser usado, né? Como a gente insere isso no material e como ele é recorrente. E no final, depois de poucas semanas, vocês já estarão completamente acostumados com o material, com a sequência, com que o aluno vai receber, com que vocês vão receber, né? Com toda a dinâmica do processo. Então, acho que vai ficar mais fácil durante a apresentação, quando a gente mostrar o material, né, Madison? Perfeito. Muito bem. Então, agora vamos conhecer o material. Primeiro, me desculpe, a gente vai falar dos materiais para o primeiro e segundo ano, ou primeira e segunda série. E, no final, pela cadência natural, a gente vai abordar também o material que é dedicado ao terceiro ano. Tudo bem? Então, nós temos de material didático, físico e também digital, dentro de uma plataforma que a gente vai comentar daqui a pouco. Temos para o primeiro e o segundo ano um material que está relacionado ao FGB, a Formação Geral Básica, contemplando as nuances da BNCC. Depois a gente tem um outro, que nós chamamos de Estudos Avançados, com caderno do aluno e também caderno do professor. E um outro material, daqui a pouco, Miranda vai falar com mais detalhes, que contempla os itinerários formativos. Então, basicamente, para o primeiro e segundo ano, a gente tem esses 3 pilares que vão contemplar toda uma proposta pedagógica para as ciências da natureza, aqui, professores de física, química e biologia. O que eu acho que é importante, para quem não trabalhou com o material Ango, está trabalhando pela primeira vez, saber. Quando houve a implementação da BNCC, e a gente sabe que ela não foi implementada de um dia para o outro, foi todo um processo, assim como na educação a gente sabe que tem que ser. O processo foi discutido durante anos. A nossa escolha foi entender que esse processo de implementação da BNCC, ele era um processo de transição, né? A gente sabe disso, é muito difícil você dar um input, um top-down, num contexto educacional para mudar a educação de um dia para o outro. Então, nós tivemos escolhas muito conservadoras nesse sentido. Conservadoras em que ponto, principalmente? Em que a gente mantém o nosso DNA de ter um material forte, coeso, profundo, realista, e que permita ao professor intermediar esse processo em relação aos seus alunos, dando flexibilidade, mas também que a gente não virasse tudo de cabeça para baixo. Então, quando implementou-se a BNCC, a gente trabalhou com esses 3 pontos, e agora o MEC está dando um passinho um pouquinho atrás, né? Então, está voltando de novo a ter aquela cara como a gente está acostumado, a física, a química e a biologia. E isso foi importante, porque na nossa escolha, esse material, ele contempla exatamente essa mudança nova que o MEC está propondo. Tá legal? Olhando aqui para a FGB, vamos falar um pouquinho primeiro aqui do caderno do aluno, tá? Ou melhor, antes disso, a carga horária. Então, para biologia, física e química, que são as 3 áreas da ciência da natureza, a gente tem para FGB 2 setores, um de 2 aulas por semana e outro de 1 aula por semana. Quando a gente fala setor, quem trabalhou aqui com outros sistemas de ensino, que também, eventualmente, a gente pode chamar de frente, enfim, é como se fosse, para o primeiro ano de biologia, 2 professores diferentes, como se fosse um responsável pelos conteúdos do setor A, com 2 aulas por semana, e o outro responsável pelos conteúdos do setor B, com 1 aula por semana.
Lógico que isso depende muito de escola para escola. Às vezes, na escola, é o mesmo professor que vai desenvolver os dois setores. Importante que a cronologia desses setores, ela de fato seja acompanhada. Então, se na escola, para a biologia, na primeira série, existe uma carga horária de 3 aulas por semana, é importante que, vamos imaginar com um único professor, que esse professor 2 aulas do setor A e uma aula do setor B na semana. Que ele não esgote todo o conteúdo do setor A para depois começar o setor B. Por muitos motivos, diz respeito exatamente às provas. Quando nós, autores, concebemos as provas com as questões autorais para o ensino médio, as provas elas vêm com a programação que é sugerida no calendário. Legal? Temos mais um outro setor, que é o setor de estudos avançados. Essa foi uma solução nossa para, dentro da BNCC, a gente conseguir uma carga horária para ciências da natureza de 4 aulas por semana, como acontecia na maior parte das escolas. Então, a gente tem a FGB, estudos avançados, aumentando mais uma aula, mas tudo isso se conversa, tá, gente? Então, se eu olhar aqui para a biologia em si, uma escola que adote uma biologia com 4 aulas por semana, o setor B, ele não é desconexo do setor C, nem desconexo do setor A. Tudo isso segue uma programação, uma apresentação de conteúdo muito, mas muito pensada, e por que não tradicional, como nós estamos acostumados. A mesma coisa em relação à física, temos também esses 3 setores, e química. E para os itinerários formativos, também existe um único setor, aqui com 2 aulas por semana. Tudo bem? Madison, só fazer um comentário. Eu já passei por essa situação de, no FGB, dar os 2 setores ao longo do ano. E aí o que o Madison falou é mais pura verdade. Você tem 3 aulas por semana, eu chegava na aula e falava, gente, hoje é Química A. E colocava lá na lousa, no cantinho Química A, explicava toda a matéria Química A. Chegava no dia seguinte, eu ia entrar nessa sala de novo. Os próprios alunos perguntavam, para Química A ou B? Falava, não, agora a gente tem que ir para B. Porque chega no simulado, cai a matéria dos 2 setores. E assim, caso algum de vocês vai ter que dar os 2 setores, no começo da aula você já coloca para o aluno, ó, Química A hoje, gente, e o número da página. E eles caminham tranquilamente, por causa do simulado. Porque aí chega no simulado e ele fala, mano, não vi isso, não teve. Não adianta você fazer todo o A e depois querer fazer todo o B, porque não é indicado. Né, vou fazer meu papel de dar sugestão tosca, Júnior. Eu também já fiz isso. E na escola, a coordenadora colocou no horário que era o professor Márcio e que era o professor Miranda. Então, eles sabiam que quando eu era o Márcio, eu era o A. Quando eu era o Miranda, eu era o B. E eles até brincavam. Eu meti o pau no Márcio, né? Eu falei, o Márcio já ensinou isso para vocês? Não? Ah, que horror, né, gente? Então, pergunta para ele isso daqui na próxima aula dele. E aí ficava até engraçado, vamos entrar numa brincadeira, mas era para levar de maneira suave esse desafio de dar os 2 ao mesmo tempo, porque caía no simulado, né, gente? E funciona, né, Miranda? Divertido. É tranquilo, é divertido. Você começa a zoar um outro. Eu também já fiz isso. Vocês já perguntaram, o meu era Júnior só, né? Mas era Júnior A, Júnior B. Aí fala com o Júnior B, isso é do Júnior B, fala com ele amanhã. E dava aula do Júnior A, e os moleques davam risada e seguia de boa. Essa solução do Miranda é uma solução esquizofrênica, mas que funciona e que é a proposta mesmo, né? João já escreveu uma mensagem aqui que ele vai adotar essa solução. João, Pedro, essa solução agora é sua, não é mais minha ou nossa, entendeu? É o que acontece nessas reuniões. Quando você ouve uma informação, ela passa a ser sua. Esse é o papel desse encontro nesse sábado, certo? E o que o Júnior colocou, né? É importante essa cadência, não só pelas provas, mas também pela logística, porque os materiais eles são entregues, não é uma única entrega no ano, né? São entregas sequenciais, né? Então, é importante que isso seja seguido de acordo com o calendário que a escola adota, alinhado, naturalmente, ao calendário que o sistema oferece.
São vários tipos de calendário que o sistema oferece. Tudo bem? E aí, gente, vamos falar então do caderno do aluno, tá? Quais são as propostas de flexibilização e também quais são as áreas e as sessões que existem lá dentro. Só um minutinho. Gente, desculpa aqui, só um minutinho, tá? O caderno do aluno, lá atrás, há 40 anos atrás, ele foi pensado como sendo a única coisa, o único material que o aluno teria que ter para acompanhar a aula. A gente sabe que não é hoje assim, né? Também é importante que ele tenha um caderno, um fichário, uma pasta sanfona, também para se organizar em relação aos conteúdos e principalmente aos conteúdos adicionais que os professores trazem, listas extras, trabalhos adicionais. Mas a proposta do caderno do aluno é essa. Então, ele tem, né, essa cara, né? Então, vocês vão perceber que aqui, olha, nesse canto, ele fala um módulo. Então, quando se fala aqui em angiosperma, diversidade biológica, está relacionado ao módulo 19. Matson, mas por quê? Qual é a ideia do módulo? Dentro de cada módulo, existem aqui os objetivos de aprendizagem. Então, perceba, no módulo 19, que se fala de angiosperma, aí tem o objetivo 1, conhecer alguns tipos de fruto, entender a formação de frutos. Conhecer alguns agentes dispersores, relacionar a dispersão das angiospermas, entender o processo de germinação, conhecer as características de mono e de cotiledôneas. Então, a ideia, gente, assim, é que dentro desse módulo, nós temos 5 objetivos de aprendizagem, e é uma questão, apenas uma sugestão, que cada objetivo de aprendizagem seja apresentado nessas aulas, né? Então, é uma sugestão, no caso do autor, ou dos autores de biologia, que os objetivos 1 e 2 sejam apresentados na aula 37. Mas perceba, gente, quando eu falo lá no começo da nossa prosa, de que o material uma flexibilidade, pode ser que o professor, imagina você um professor de biologia, professora de biologia, que vai dar essa aula, fala assim, peraí, eu acho que tempo, em uma aula, falar do objetivo de aprendizagem 1 e 2. Então, você pode trabalhar esse módulo e dedicar, fatiar o tempo a depender da sua escolha. Então, antigamente, a gente tinha, não módulos, era aula pós aula. E agora a gente embarca um grupo de aulas dentro de um mesmo módulo para que o professor consiga fazer essa dosimetria, faça esse fatiamento de tempo em relação ao conteúdo. E porque a gente sabe que o professor, no evento aula, é a pessoa que mais conhece os alunos, né? Então, é ele que intermedia o que é o conteúdo, a realidade dos alunos e faz as escolhas. Então, é pensando exatamente no professor, que é esse grande agente que está ali no dia a dia, que conhece não só a sala de aula, mas aluno por aluno, pontos fortes e os pontos a desenvolver, que consegue fazer essas escolhas. Tudo bem? Marcos, desculpa cortar só um adendo aí. Creio, já aconteceu comigo, né? Às vezes eu olho até o próximo módulo para ver os objetivos e essa sugestão de aula, porque já aconteceu. Na aula de química, estequiometria, você gasta muito mais tempo. E aí lá no outro módulo tem um assunto que você fala, esse assunto dá para dar em uma aula, não em 2 como proposto. Então você consegue fazer esse jogo entre módulos também, que nem o Matson falou. E uma coisa que eu faço em aula, e super funciona, esses objetivos, eu não leio o objetivo inteiro com os alunos de cada aula. Mas assim, para aquela aula que eu vou fazer, eu coloco bonitinho, eu falo para o aluno, a ideia da aula de hoje, gente, é entender o processo de germinação. E começo a aula. E aí, no final da aula, eu falo, gente, a ideia, vocês entenderam o que era essa? Era fazer essa compreensão
Então, esse aluno que tem mais habilidade, que ele é melhor, você percebe ao longo do ano, você faz isso durante um mês, por exemplo, dependendo do número de aulas que você vai dar, durante um mês, eu já percebi que esses alunos mais engajados, eles te perguntam no começo da aula, né? Eles falam assim, professor, qual que é o objetivo de hoje? Eu falei, é calcular a pressão aqui agora. E aí o cara ele fica na atenção na aula exatamente nesse momento. A gente vai calcular aqui a pressão do gás usando a equação de estado. E ele faz esse cálculo. Então, eu adotei isso nas aulas e você percebe que o aluno, esse aluno de maior desempenho, ele pega mais rápido a aula, porque ele já sabe o que você vai fazer. Eu vou conhecer as características de tal cara. E aí ele consegue focar, só que a ideia é caracterizar tal situação. Júnior, deixa eu só fazer um comentário também. Eu falo que, independentemente se o aluno tem mais afinidade pela biologia, mais facilidade ou não, os objetivos de aprendizagem, eles foram propostos, assim, a gente teve essa ideia exatamente para facilitar a vida do aluno e do professor. Então, um aluno que, mas eu acho difícil essa aula de angiospermas, eu tenho dificuldade com botânica, antes de começar, ele já sabe o que ele terá que saber ao final da explicação do professor. E se o professor ler isso antes, né, fala, olha, hoje, como o Júnior falou, né, hoje nós vamos trabalhar o tema 1 e 2, gente, tá bom? Então, marca aí, tema 1 e 2 hoje, né, o objetivo de aprendizagem 1 e 2, a gente tem que saber ao final da aula, beleza? Então, vamos lá. Então, é um foco, né? Acho que isso é interessante. E a gente conseguiu propor esses objetivos exatamente em função de todo o know-how, daquilo que tem que ser sabido mesmo, né? Porque, às vezes, a gente dá uma aula, eu não sei, depois de alguns anos de sala de aula, a gente já sabe quais são os pontos mais importantes, né? Isso o aluno tem que saber, isso o aluno tem que saber, isso vai ser cobrado em prova, isso o vestibular vai cobrar, né, ao final do terceiro ano do ensino médio. Mas é legal ter, né, esse norte aqui. E é o que a gente usa também na hora de preparar as questões para os simulados. Então, está tudo interligado. Eu acho que os objetivos de aprendizagem são assim, bem legais e é um diferencial do nosso material. E mesmo porque também, né, gente, às vezes é o mesmo professor que acompanha o aluno em todo o ensino médio. Então, se é uma sala, uma turma de terceiro ano, e o professor acompanha e sabe como foi o desenvolvimento e a apresentação de conteúdos no primeiro e segundo, ele consegue se apropriar melhor do tempo, né? Essa que é a ideia aqui, e como eu sinalizei para vocês, a questão da flexibilidade. Tudo bem? Também existe aqui discriminado as competências e habilidades da BNCC, cujo módulo está relacionado, tá? Então, a gente mostrando também, ou explicitando a habilidade. E aí, numa outra página, a gente identifica aqui uma seção importante, chamada Neste Módulo. Naturalmente, está relacionado a um objetivo de aprendizagem. E o que é a seção nesse módulo, gente? É como se fosse a lousa do professor. Então, é como se o aluno tivesse um caderno que tem um determinado conteúdo a ser apresentado e lá já existe uma espécie de lousa. É como se fosse um resumo do conteúdo. E esse resumo ele pode se apresentar em diversas formas. Pode ser texto verbal, texto não verbal, pode ser gráfico, pode ser esquema, pode ser fluxograma, pode ser um mapa mental. Então, tudo isso para permitir também que o aluno não anote tanto. Se a depender da aula, a gente entende, não, essa é uma aula que eu não tenho que escrever, ele tem que desenhar. Sim, aí essa sessão neste módulo vão ter espaços para que ele faça exatamente esse treino, tá legal? Importante aqui embaixo, gente, essa parte que aparece aqui em magenta, o aluno não tem acesso, tá? Isso aqui vem no manual do professor ou caderno do professor, como a gente vai falar daqui a pouco. E, principalmente, quando a gente fala aqui dessa parte da aula, também a gente não dá esse acesso, essa informação ao aluno e também aos pais, porque, eventualmente, se um pai
tem acesso e falam assim, poxa, o professor tinha que dar essa aula, ele acabou não dando, porque ele não entende o contexto pedagógico, principalmente do material didático. Tudo bem? E aqui essa outra seção, que é o ponto de partida. O ponto de partida, gente, é aquele warm-up, aquele aquecimento, né? São sugestões que os autores dão para a gente começar um bate-papo e chamar a atenção do aluno para a importância daquele conteúdo em diversos contextos, como a gente sabe que a BNCC, ela apregoa, mas mais do que isso, nós, como professores de ciências, queremos que eles fiquem encantados com as ciências, né? Então, o ponto de partida tem exatamente essa ideia, né? Então, você consegue ler, está um pouco pequeno, o que vocês consideram vantajoso, possível na relação entre seres de mesma espécie, e desvantajoso, aspectos positivos e negativos em relação a esse tipo de interação. Então, são provocações, mas no sentido de chamar a atenção do nosso aluno e fazer aquele aquecimento. Tudo bem aqui, gente? Perrenot, Miranda, Júnior, o chat, está tudo certo? Alguma coisa vocês queiram trazer? Não, acho que é legal só fazer um comentário, né? Às vezes, os pontos de partida, professores, vocês vão ler e falar, putz, essa pergunta ou esse ponto de partida, né? Esse começo é o que eu faço em sala de aula. Mas é exatamente isso, né? Tentar, de alguma forma, transferir o que nós fazemos, né, como pergunta inicial, para que vocês possam se apropriar dela também e, de repente, incorporar aquilo que vocês já fazem. Tenho certeza que os professores de química, numa aula que pode envolver algum tipo de experimento ou algum tipo de reação que acontece no dia a dia, enfim, certamente você vai associar ao ponto de partida. Putz, eu posso colocar mais esse exemplo para atrair o aluno para esse grande tema, na física, um movimento qualquer que a gente realiza ao longo do dia a dia. Então, eu acho que isso é bem legal. Parece que fica meio, né, do ladinho ali, sem muita importância, mas é bem legal para começar o módulo, para começar uma nova aula. Acho que merece atenção. Só estou fazendo propaganda desse ponto de partida que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Antes de ser autor do sistema Anglo, eu trabalhei em muitas escolas e de outros sistemas de ensino. Poxa, quem não faz isso aqui, coleciona, né, o manual do professor, seja de sistema de ensino ou de livros didáticos, porque ali tem uma riqueza de repertório, de exemplos, né, que a gente pode compilar, se apropriar e utilizar em aula. É uma das propostas aqui no ponto de partida. Bom, também tem uma seção, isso só reforçando, tá, gente, para as 3 áreas das ciências da natureza, física, química e biologia, que é cultura digital. Então, a cultura digital é exatamente trazer para o nosso material didático, mas principalmente explicitar para os nossos alunos outras soluções que fogem um pouquinho da lousa e giz ou de resolução de exercícios, em que eles podem concretizar, cristalizar, treinar o conteúdo que foi apresentado em aula. Eu acho que o Júnior, a gente estava conversando esses dias, ele tem um exemplo de aula, né, Júnior, de cultura digital? O exemplo, né, que o Madison está colocando é que na aula de estequiometria, quando a gente construiu o material, a gente achou um aplicativo que é um jogo, é literalmente um jogo de estequiometria. Então, à medida que você vai... O jogo, a ideia é resolver o exercício, só que ele cria um mapa, o jogo tem um mapa, e você vai passando de fase. Então, assim, literalmente é um jogo, tem a primeira fase, são 4 exercícios de estequiometria. E ele vai mostrando até você chegar lá no último chefe, que é o exercício mais difícil de estequiometria. E aí ele funciona tanto para computador quanto para celular. Hoje em dia está proibido celular em sala de aula, computador, mas aí o aluno pode, né, ele tem acesso, isso na casa dele depois. Até alguns alunos meus usaram para fazer o quê? Como revisão para a prova. Então, porque ele chegava lá, já tinha feito os exercícios de aula, ele queria exercícios novos, eu falava, pega esse negócio daí. E aí ele ia lá, baixava o aplicativo ou acessava pelo computador e usava os exercícios como um novo exercício para treinar para a prova. Acho que aconteceu alguma coisa aí com o Madison, né? Mas a ideia do Cultura Digital é trazer
novas ideias, principalmente digitais, para o aluno fazer hoje em dia, né? Depois, né? Então, a sugestão, já que a gente, graças a Deus, foi proibido o celular em sala de aula, é colocar para isso, como revisão, entendeu? Eu sempre coloquei eles para fazer ou como revisão, ou até, muitas vezes, eu usei como um antes de aula. Ó, dá uma olhadinha nesse vídeo que tem aqui, que ele funciona legal para a aula que a gente vai ter. Dúvida, gente? Perrenou? Aí, voltou. Matson voltou. Ou foi alguém outro? Foi o Perrenou. Isso. Vamos ver se está ok aqui. Bora lá. Esse aí. Aí vamos Ótimo. Seguir aí, ó. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. O Matson volta. Daqui a pouco o Matson volta. Isso. E aí, então, você pode falar, Perro, segue aí. Vamos lá. Então, acho que o importante desse momento, né, como o Júnior acabou de falar, são os recursos que a gente vai encontrar, né, dentro do caderno do aluno. E em sala de aula, a gente também tem os exercícios de sala de aula, com esse item que a gente chama de desenvolvendo habilidades, né? Então, são exercícios, alguns são autorais, alguns exercícios, claro, né, dos principais vestibulares, para mostrar para o aluno que realmente isso aparece nas provas de vestibulares. Eu sei que muitos alunos, né, falam, putz, eu vou usar isso para quê? Né? Além do dia a dia, aparece também no vestibular. Então, todos os exercícios, eles vêm com comentários para o professor, além, é claro, do gabarito, e se está aqui em magenta, então só aparece para o professor, não aparece para o aluno. Então, é legal a gente tentar, de alguma forma, eu sei que isso acontece também no cursinho, né, no pré-vestibular, em São Paulo, às vezes a aula é tão densa que eu consigo, ao invés de fazer 3 exercícios, eu escolho um exercício. Falo, gente, ó, não vou conseguir fazer todos, né, temos 5 minutos, então vou fazer um exercício. Eu escolho um exercício da FUVEST, ou um exercício discursivo, ou mesmo um teste, e aí eu resolvo um exercício com eles, não é? Chegamos à alternativa correta. Os outros exercícios, aí eu mesmo gabarito e falo, olha, gente, por favor, resolvam os outros exercícios em sala de aula. Acho que isso funciona bem também, né, Júnior? Acontece muito, né, cara, de não conseguir dar tempo de resolver tudo em sala de aula. Eu acabo até indicando como tarefa de casa. Então, eu falo, gente, ó, o 2 e o 3, um exemplo, né, aleatório, fica como tarefa de casa. Aí, mesmo assim, aí no comecinho da aula seguinte, eu pergunto, gente, foi tudo bem com esse exercício? Deu certo? Vocês chegaram no gabarito do B, C, número 30? Eles, não, tá tranquilo, vamos seguir a vida. E a gente vai seguindo na aula. Então, assim, tem uma sugestão aí de por aula, né, ou por aula, 4 exercícios, e, assim, vai dar tempo de fazer todos? Não. Voltando aqui, por exemplo, na aula de MOL, muitas vezes eu uso o próprio exercício como exemplo. Então, eu explico a matéria do MOL, e aí até a grande dificuldade no MOL, porque quem é de química sabe que é a interpretação do texto, eu já falo, ó, pega o exercício 2 para a gente ver. Muitas vezes até eu projeto o exercício, aí eu vou grifando, mostrando, olha aqui, ó, esse dado é importante, essa informação, separo ali na lousa, e aí a gente faz o cálculo do exercício. Ah, e agora, gente, o 2 é muito parecido com o 1. Então, aí vocês vão fazer em casa, fica para casa. Vamos fazer o 3. E aí eu vou caminhando desse jeito. Ótimo. Acho que deixa eu fazer um comentário. Dentro dessa experiência, né, de que a gente sabe que dependendo da turma, dependendo da sala, dá tempo, não dá tempo. Às vezes você se empolga um pouquinho mais, um pouquinho menos. E isso é sempre uma decisão da gente, né? Eu falo para os alunos que é democracia do giz. Vota quem tem giz, sabe assim? Tipo, ó, eu tenho giz, eu vou votar. Você vai fazer isso em casa. Às vezes também acontece de no cronograma daquele bimestre ou trimestre ter aquela semana que antecedem as provas. E aí eles falam, ó, faz uma revisão. E ficar falando não adianta muito, né? Então eu volto a essas questões que talvez ele tenha feito em casa, talvez não tenha, e eu falo assim, ó, vamos pegar aquela lá que eu não fiz e a gente faz agora, vamos brincar de prova. Faz de conta que é prova, faz você aí. E aí se aproveita até um momento da aula, porque às vezes cabe, né, naquela semana que antecedem provas. A gente sabe que eles pedem esse tipo de ajuda. Então é um momento também que dá para usar isso, né? E Miranda, eu acho que você deve usar bastante também esses exercícios extras, né? Porque como o próprio nome já diz, gente, vocês conseguem
usar esses exercícios que são os extras, né, que obviamente, se os de sala de aula já são difíceis, a gente dá conta, os extras, então, né, então fica o exercício extra e você consegue propor isso para os alunos. Tá? Então, é legal, tem nos extras bastante exercícios do Enem e dos nossos principais vestibulares. Então, tenho certeza que vai ser muito útil, ao invés do professor preparar um monte de listas ou algo assim, então, usar o material, né, indicar o material para o aluno tentar fazer. Acho que esse estudo guiado pelo professor, né, dizendo para o aluno, olha, o exercício 4, eu quero que você faça, se tiver dificuldade, volte na página tal, venha no plantão de dúvidas, sim, e aí amanhã, ou no próximo encontro, enfim, vamos resolver esse exercício para começar a próxima aula. Putz, acho isso muito rico, e saibam que todos os exercícios, gente, todos, assim, foram escolhidos muito delicadamente por nós, sabe? De mandar para o editorial falou, putz, não, esse aqui ficou mais difícil do que o exercício que ainda está por vir, então muda a ordem dos exercícios, sabe? Então, esse escalonamento de nível de dificuldade, ele foi pensado para os exercícios. Então, tenho certeza que vocês vão fazer um excelente uso desse material. Gente, desculpa, caiu minha rede aqui. Obrigado por quem me avisou. Estou de volta aqui, viu? Edson, fique à vontade aí, cara. A gente está aqui tocando o barco. Boa. E aproveitando já a minha reinserção, quando a gente está naquela sessão do desenvolvendo habilidades, em que se menciona que são questões autorais, qual a ideia da questão ser autoral? É lembrar de novo uma daquelas condições de contorno, né? Que a gente tem que olhar vestibulares, sim, mas a gente tem que olhar para a formação básica deles em ciências da natureza. Então, em física, por exemplo, as primeiras aulas de física, o Miranda sabe bem disso, que são aulas de grandezas físicas, escalares e grandezas vetoriais, não tem questão de vestibular que explicitamente fale disso. Então, tanto as questões de desenvolvendo habilidades, quanto as questões remissionadas na tarefa, são questões autorais. Porque a ideia não é apenas o vestibular, mas a ideia é o conteúdo em si. Ou, se o conteúdo ele é um processo, uma parte importante para se alcançar, de fato, as questões, eu falo que são ponta de flecha, né, as mais complexas, a gente tem que sim ter esse percurso bem contemplado. Madison, só um comentário, inclusive nos simulados, né, parte das questões, cerca de 50% da prova, são questões também autorais, onde a gente tenta explorar exatamente isso que o Madison acabou de dizer. Né? Boa. Então, vamos voltar aqui. Né, falei também sobre os extras, e, claro, para os extras tem gabarito, gente. Então, né, fiquem tranquilos aí. Os alunos já têm ali a resposta, mas é claro que o desenvolvimento do exercício aí cabe ao plantão, ao professor, enfim, algum modo de auxiliar. Fala aí, Watson. Se me permite, claro. Muitos professores, quando olha o caderno do aluno e a sessão desenvolvendo habilidades, eventualmente, alguns podem se espantar, porque tem poucos exercícios. Às vezes, para uma determinada aula, na sessão, desenvolvendo habilidades, tem 2 exercícios, 3 exercícios. Porque qual é a proposta? A nossa proposta é da flexibilidade. Então, de novo, se o professor ele entende que a dinâmica da turma, ou que o nível da turma para aquele determinado conteúdo é alto, ele pode fazer todos. Mas aí ele vai esgotar os exercícios do desenvolvendo habilidades, mas ele tem um depositório de outras questões, que são as questões extras, que ele pode trazer para serem trabalhadas em aula. Porque a nossa escolha é entender que faz muito mais sentido você ter menos exercícios a serem desenvolvidos em aula e ter um depositório de outros exercícios que o professor pode trazer, do que colocar 10 exercícios para serem feitos em aula. E, eventualmente, isso não acontece, isso tem um impacto para o aluno, para o professor, para o coordenador, para o pai,
Então, a gente, de novo, traz a importância do professor como intermediário desse processo e fazendo as melhores escolhas para os seus alunos. Ótimo, Adson, excelente comentário. Vamos lá. E aqui a gente tem um ponto bem interessante que vale a pena vocês depois se debruçarem um pouquinho para entender também e perceber onde é que esses boxes que a gente chama de prepare-se, onde eles estão inseridos no material. Qual é a proposta? Como o próprio nome já diz, a ideia é que o aluno, né, depois de ter assistido às aulas, ter feito os exercícios de sala de aula, ter, de repente, resolvido alguns exercícios extras, ok, terminei o papo sobre gimnospermas. Então, agora nós vamos começar angiospermas, mas para não chegar completamente cru, completamente sem saber o que é uma angiosperma para a próxima aula, para a próxima semana, a gente colocou em alguns pontos, assim, pensados por nós, um box prepare-se. Nesse prepare-se, ele vai conseguir acessar, por exemplo, um vídeo onde nós, autores, conversamos com ele sobre o que ele vai encontrar no próximo módulo importante, um módulo, assim, realmente que ele precisa já saber algo para facilitar a vida dele, levando em conta que é um módulo pesado, é um módulo que vai exigir bastante desse aluno. Às vezes, pode entrar com uma pergunta, como está aqui, é possível fornecer calor a um sistema gasoso e ele esfriar? Então, deixar essas perguntas para o aluno pesquisar, para o aluno pensar, e aí sim, na próxima aula, entra um novo assunto que vai responder a isso. Então, é um ponto de apoio bem importante. Então, aqui, ó, o último que a gente colocou no último exemplo, no próximo módulo, vamos estudar o teorema do impulso, aplicar essa lei ao estudo das interações entre corpos e obstáculos, né? Assim, é interessante iniciar previamente o estudo do próximo assunto, para que seu aprendizado seja mais fácil. Para isso, veja o vídeo, Teorema do Impulso, que vai estar no plural. Eu não sei, Madison, e o Júnior, vocês sabem alguma coisa, se de alguma forma as escolas enfim, se os professores já estão sabendo do plural, professores, nos deem um feedback agora, por gentileza, se vocês já tiveram acesso, se vocês conhecem a plataforma do plural, porque senão a gente fala em plural para vocês e, enfim, o Isaac falou que sim, mas e os outros? Vitória, sim. Foi apresentado o plural para vocês? Nilson, sim, legal. Ótimo. Então, legal. Respondendo sim. O plural, complementando, bem, para quem não sabe, é uma plataforma que todos os materiais didáticos do sistema Anglo e de outro sistema, mas no nosso caso Anglo, estão lá. Mas não é um PDF. O material é embedado, né, eles sobem na plataforma em um formato que ele é interativo. Inclusive, tem outras ferramentas, que é o Maestro, que o professor ele pode montar listas de exercícios, pode acompanhar a execução de tarefas no plural, e é a maior plataforma pedagógica que temos no nosso país. Eu sei que esses dias passou por alguma instabilidade, todo início de ano é assim, porque são muitos professores, muitos alunos acessando para entender e se relacionar com a plataforma, mas pelo que eu sei, a plataforma já voltou ao normal. Tá? E essa sessão prepare-se é a ideia da aula invertida, na verdade, né? Então, é a ideia do aluno já ir pensando para o que vai acontecer e, eventualmente, já ter alguns caminhos pavimentados para o próximo conteúdo. Boa, Madison. Então, acho que é legal saber que tudo foi bem pensado, né? E alguns professores, a Selma, inclusive, Selma comentou que está tendo, claro, né? Estão se ambientalizando ali. Fiquem tranquilos, mas eu acho que, como qualquer tipo de programa, enfim, né, plataforma, a gente tem que entrar, tem que clicar, putz, não estou achando, e depois eu tenho certeza que vai ficar bem intuitivo para vocês. O começo é sempre delicado, onde encontrar o material, enfim, onde estão os vídeos, onde estão os gabaritos e tal, mas depois vai ficar bem prático para todos vocês. Mas tem que entrar, tem que esquentar a cabeça um pouquinho para
para depois ficar mais fácil, né? Renault, só um detalhe, que a assessoria também promove algumas formações relacionadas à plural, então, quarta-feira já tem uma, e aí na escola a gente vai trabalhando isso com os professores também ao longo dessa jornada de implantação. E, Vanessa, então, é legal, né, se houver muita dúvida de muitos professores, para que eles recorram à coordenação, e a coordenação recorra a você, Isso, né? assessoria, Então, exatamente. Então, é legal que tentem usar para encontrar os problemas, né, e não na hora H ali vai ficar difícil. Então, acho que treinar um pouquinho antes faz parte do processo. Tá? Exatamente, obrigada. Perrino, aproveitando também, o Rony Rios, o professor, perguntou aqui, quantos simulados por série ao longo do ano? Para o ensino médio, são 4 bimestres, e para cada bimestre são 2 simulados. Então, por ano, seriam 8 simulados. Esses simulados são os da prova ângulo. Nós contamos também com 6 edições do simulado Enem, que é exclusivo para o terceiro ano, mas que o primeiro e o segundo ano também podem participar aí ao longo do ano. Ótimo. Ótimo, vamos lá. E, por fim, aqui, para a gente encerrar o caderno do aluno, para que vocês saibam o que eles vão encontrar, nós temos a orientação de estudos. Agora vem o pós-aula, né? Então, olha só, a gente fala que o cerne, né, o DNA do ângulo é a aula dada, a aula estudada. E para estudar a aula, tem que fazer tarefa. Então, assim, assistiu a aula, faz a tarefa. E a gente divide em tarefa mínima, complementar, e a tarefa desafio. A gente estava até conversando aqui, eu, o Madison e o Júnior, essa semana, e o que os alunos normalmente fazem é tarefa mínima e a tarefa complementar. A tarefa desafio, eles acabam deixando como é que é, Júnior? Eles deixam para estudar antes da prova? Então, alguns alunos, meus alunos, colocaram isso, né? Esse professor que tem que fazer. Eu falei, a minha, que eu chamo de TM, TC e TD, né? Aí ele falou, até desafio. Eu falei, cara, precisa estudar, né? Tem que trabalhar os exercícios. Aí alguns alunos começaram a fazer o quê? Deixar a tarefa de desafio para revisão para a prova. Aí que nem o Genis colocou, vai para o limbo, né, meu? Então, nessa eu incentivo, um aluno teve essa ideia, o outro seguiu, eu comecei a incentivar essa. Deixa para revisão. Ele chega lá na hora da prova, que não o Miranda colocou, aqueles exercícios que ele pula, que ele pede para o cara fazer depois, ele usa como revisão na aula, e aí eu coloco, deixa para frente para você estudar para a prova. Alguns alunos adotaram, usam os exercícios da tarefa desafio para revisão para a prova mesmo, mas a gente sabe, né, que o Janice colocou, alguns literalmente, desafio, já a palavra assusta, desencana, nem tenta fazer. Mas uma das sugestões que a gente colocou, que partiu de alguns alunos, foi exatamente essa, deixa para revisão para a prova. Eu conheço um professor também que ele pega sempre uma questão da tarefa desafio para colocar na prova. Então, ele recorta e cola mesmo, assim, ele pega a mesma, não muda nem número, Júnior, ele pega a questão mesmo lá, e normalmente discursiva, né, para o aluno desenvolver e tal, e fala, gente, quem fizer a desafio vai garantir uma questão na prova. Então, cada um vai ter a sua forma de estimular os alunos a fazerem a tarefa. Mas, vamos lá, deixa eu só orientar vocês aqui, como é que a gente pensou na tarefa, né? Aqui, vamos lá, objetivo de aprendizagem 1 e 2, do grande tema do módulo. Então, leia os itens 1 a 4 na seção neste módulo, então, no caderno do aluno, daquilo que ele levou para a sala de aula, ele lê de novo para fazer as questões de 1 a 4. Ótimo. Aqui, na tarefa complementar, faça as questões 5 a 7, então, vai ficar um pouco mais difícil. E aqui, só faltou o complemento, leia os itens 1 a 4, né, do material, claro que ele vai ter como material de conteúdo, que a gente também já vai mostrar para vocês, o caderno de estudos. Então, é legal a gente entender que vai ser um exercício complementar um pouco mais complexo, é claro, mas dentro dos itens, dos objetivos 1 e 2. E, claro, né, desafio, o nome já diz. Não vou fazer desafio, a decisão do aluno, mas aí ele vai para tarefa mínima, agora do objetivo de aprendizagem 3. Então, se o professor em sala de aula deixou claro
que ele, sim, cumpriu com o objetivo 3, o aluno tem condições de fazer a tarefa relacionada a esse objetivo. Entendi. Acho que é legal a gente perceber que se não chegou naquele ponto da matéria, o aluno não vai conseguir fazer a tarefa. E isso o professor tem que estar bem alinhado com o que está aqui, né? Está nessa indicação de orientação de estudos para o aluno. Porque, às vezes, eu falei um pouco só sobre movimento retilíneo uniforme, mas não ficou legal. Faltou completar. Então, será que, com o que você falou, ele vai conseguir fazer a tarefa? Aí você diz, putz, eu lembrei dos exercícios da tarefa, acho que só a tarefa mínima. Então, o aluno precisa dessa orientação. Gente, a partir do que eu falei até agora, faça apenas a tarefa mínima, deixe a complementar o desafio para quando eu terminar este conteúdo, que vai ser só na próxima aula. Entre nós, eu faço muito isso no PV, no pré-vestibular. Às vezes eu não consigo terminar uma aula e falo, gente, faça só a tarefa mínima e deixa que eu vou terminar o assunto ainda. Sabe? Então, é um ponto bem importante você conhecer os exercícios da tarefa do seu aluno, porque pode ser que tenha uma questão que, inclusive, você pode trazer para a sala de aula, ou uma questão que você diga, putz, essa não cabe para essa sala, porque eu não terminei o conteúdo, né, até o momento. Eu não sei o que os colegas também acabam realizando em sala de aula, mas certamente é parecido com o que eu acabei de falar, né? Sem dúvida, Pernambuco. Professores, alguma dúvida com relação à tarefa dos alunos aqui? Estou perguntando nesse momento porque realmente é algo bem importante para nós, e para eles e para vocês, né? Para todos nós. Eu tenho uma dúvida, que o material é novo para a gente, que Elias Teixeira de Freitas, Instituto Francisco de Assis, IFA. Quanto à estrutura do material, eu tenho em mãos o material físico da formação geral do primeiro ano do ensino médio. E estou aqui dentro da plataforma Plural com também a formação, né, geral e o caderno de estudos, creio que seja do aluno. E eu vi aqui o seguinte, o material físico que está em minhas mãos, ele vem assim, mas bem resumido mesmo. Né? Por exemplo, a parte de origem do universo, mitologia, tem algumas imagens, né, bem simples aqui, com poucas palavras, e eu percebo que no material de estudo, creio que seja do aluno, é bem mais denso a quantidade de informações. Esse material só o aluno tem disponível, né, a parte física. No caso, a gente tem acesso aqui ao digital. É isso? Elias, vamos lá. Eu vou chegar até o ponto aqui que a gente chama porque até o momento a gente falou do caderno do aluno, né? Então, é o que o aluno vai levar para a sala de aula, é o que ele vai usar como um caderno mesmo, associado à aula do professor, diretamente à aula do professor, né? E aqui a gente tem, enfim, tanto físico, se a escola adotou, né, como também o virtual disponível no Plural, o caderno de estudos. Aí seria uma forma do aluno conseguir ter acesso ao conteúdo mais aprofundado. Então, o caderno de estudos é organizado de uma forma que o aluno consiga realmente estudar após a aula. Eu vou mostrar aqui um exemplo, beleza? Ó, equilíbrio de corpos imersos em fluido. Aí tem um texto, ó, Arquimedes foi um dos maiores pensadores, lá está falando de origem da vida. Então, Aristóteles falando sobre, sabe? Então, tem uma história, ali tem todos os experimentos, porque não dá para a gente contar toda essa história na sala de aula, não dá. Então, após a aula, o aluno tem acesso, claro, enfim, né, vai estar com ele já, mas a esse caderno de estudos, que é onde ele vai poder grifar, ele vai poder complementar. Putz, o professor não conseguiu, o Elias, não falou sobre o Francesco Redi, lá, o experimento da origem da vida, porque não coube na aula, né? Então, tem ali o experimento, tem as imagens do experimento, enfim, algo mais detalhado para o aluno que sentir necessidade, e, claro, o professor também tem acesso. Certo. Esse material, ele geralmente fica em casa, né? Porque eu observei o material que ele leva para a sala de aula, é exatamente da mesma forma
do livro do professor, com exceção das resoluções, né, que vem no livro do professor. Isso o que ele leva para a sala de aula é um resumo, né? É um resuminho, Um isso. resuminho ali para ele poder acompanhar o professor e o professor também ter o norte. Agora, em casa, ele tem um material denso, que é um livro de referência mesmo, né? Que a gente chama de caderno de estudos. Elias matou a charada. O caderno do aluno é para ser utilizado em aula, e no contraturno é o caderno de estudos. É como se fosse o livro didático. Então, você tem todo o conteúdo, toda a teoria e também os exercícios de remissão de tarefa. Acho que o Isaac levantou a mão aqui também. Oi, bom dia, você consegue me ouvir? Sim, Isaac. Sim. Prazer, sou Isaac, professor de Física do Colégio C6, em Samambaia, né? Então, é meu primeiro ano com a Anglo, então, muitas dúvidas, né? Conhecendo o material. E sobre as questões do livro, né? O livro do professor, igual o nosso amigo Elias falou, ele é um livro mais resumido, e o livro do estudante, né? De estudos, perdão, é um livro mais abrangente, com mais matérias. Como é novo para mim, como eu falei, eu estava observando que os exercícios, né, do livro dos estudos, eles só abordam os conteúdos do livro do aluno, o livro do professor. Eu queria saber se isso acontece em todos os livros ou só foi uma percepção de um capítulo que eu tive ou algo do tipo. Vamos lá. Fica à vontade, Perrenol. Isaac, desculpa. Na verdade, assim, dentro do caderno de estudos, você tem a teoria mais pesada para o aluno se aprofundar, para ele entender melhor, com mais exemplos, enfim, que o professor também tem acesso, é claro, né, inclusive para preparar a aula, de repente, putz, essa história do Arquimedes eu não conhecia. Então, é um material de referência para nós também, né? Então, acho que isso é importante. E os exercícios que estão no caderno de estudos são os exercícios da tarefa. Então, aquilo que está lá indicado para o aluno fazer no caderno de estudos, ele vai ter que fazer lá no caderno do aluno, ele vai ter que fazer no caderno de estudos, porque não cabe tanto exercício, né, Isaac, no que o aluno vai levar para a sala de aula. Então, o que fica com ele em casa, que é o caderno de estudos, tem a teoria e tem os exercícios todos da tarefa, entendeu? Porque qual é o plano? Depois da aula, o aluno faz aquela revisão de sala de aula, não é? Olhei o que eu anotei, olhei no caderno, né, do aluno ali, tal, eu sou o aluno, olhei na minha apostila, e agora, agora eu quero estudar mais. Então, eu abro o meu caderno de estudos, estudo e faço a tarefa. Esse é o plano. Sim, sim. Mais um ponto que eu queria abordar, vou dar um exemplo aqui prático. No livro do segundo ano, no setor B, no primeiro capítulo, a gente tem a questão da calorimetria, né? No livro do professor, no livro do aluno, ele já trata um pouquinho de temperatura, mas não traz as escalas termométricas, né? As conversões de Celsius, Fahrenheit e essas coisas. No livro do estudante, no livro de estudos, tem essa parte. Entendi, sim, que é algo mais abrangente, conteúdo mais pesado. Quando a gente vai por esses exercícios, que são as tarefas de casa, né? Que são as tarefas complementares de desafio, eu percebi que não tem nada relacionado à temperatura, as escalas, as conversões de escala e tudo mais, porque não estava aí no entendimento, porque não estava no livro do professor, né? Enfim, eu queria saber se esses exercícios referentes ao livro do estudos serão referentes a conteúdos do livro do professor, ou também pode ser a conteúdos dentro do livro de estudos também. Madison, foi uma pergunta mais de física. Sim. Não, tenha certeza, viu, Isaac? Vamos falar de física aqui. Na apresentação do curso de termofísica, calorimetria e termodinâmica, com certeza, o aluno ele vai percorrer toda a parte teórica, o conceito qualitativo de temperatura, depois das escalas termométricas, seja em aula, no caderno do aluno, na seção desenvolvendo habilidades, e também no caderno de estudos. Vai ter a teoria e os exercícios. Pode ser que, eventualmente, você não encontrou dentro da plataforma, mas com certeza existe. O Perrenot, ele vai percorrer a apresentação, ele está mostrando as seções do caderno de estudos, ali na frente, um exemplo da interdisciplinaridade da física com biologia, e um pouquinho mais para frente também os exercícios. Só que daqui a pouco a gente chega também no caderno do professor. O que é o caderno do professor? É o manual do professor. É meio que uma declaração dos autores em relação às escolhas para determinada aula. Então, lá no caderno do professor vai ter um descritivo importante. Olha,
nessa aula, a intenção o objetivo de aprendizagem é esse, e dando opções diversas de trilhar essa aula, e inclusive também com os exercícios e a remissão dos exercícios. Tá? Então, toda essa parte, ela está muito bem descrita, e pode ter certeza que na parte de calorimetria é abordada a questão de escalas termométricas, sim, e com exercícios, tá? Alguém levantou a mão? Obrigado, hein? Imagina. Isaac. Não? Então, vamos lá. Gente, só para a gente dar uma caminhada aqui também dentro do caderno de estudos, né? Como o Madison falou, essa integração com outras disciplinas, a biologia, com a física, integrando com a medicina, integrando com a engenharia, integrando com outras áreas do conhecimento. Então, que é o que alguns vestibulares, como o vestibular da Unicamp, cobrou de nós, enfim, já há alguns anos, né, cobra. Então, é interessante que o aluno vai ter esse espaço dentro do material para poder estudar, para poder se aprofundar, além do caderno do aluno, além da aula que a gente trabalha também com eles diretamente, tá? Aqui outros box que vocês vão encontrar, que é uma forma de atrair o aluno, né? Box biográficos, box de experimentos, para saber mais. Então, certamente, é um material muito didático, muito pensado para que o aluno curta também, para que ele tenha prazer no momento de estudar. E se o professor, pelo menos, dá uma folhada nesse material, ele pode levantar essa isca, né, jogar essa isca em sala de aula. Gente, ó, tem um box para saber mais, falando sobre o paradoxo hidrostático, que é espetacular. Né? Enfim, e aí o aluno vai lá depois e tenta entender, enfim, ou chega com uma dúvida, professor, não entendi. Então, acho que não existe nada melhor para nós, professores, do que essa vontade da turma, né, dos alunos. Enfim, aqui, olha só, os exercícios, né, que o Madison comentou, o Isaac também perguntou, que são os exercícios indicados para, né, em função da tarefa, né, questões autorais de principais vestibulares para serem realizadas como tarefa. Então, veja que aqui é um material realmente volumoso, com conteúdo e todos os exercícios de tarefa. Então, a princípio, ou contraturno, ou o aluno faz isso na própria casa, ou na escola, ou em casa, mas é no contraturno, né? Depois das aulas. Tudo bem? Legal? A gente também colocou bastante exercício do Enem para valorizar aí o material. E, por fim, como também o Madison comentou, o caderno do professor. Então, veja, acho que a ideia do caderno do professor é fazer com que vocês tenham um norte dado pelos autores como sugestão, gente. Todo mundo já tem as suas aulas prontas, as suas aulas previamente preparadas, ou no papel, mentalmente, enfim, já sabe o que fazer. E aqui a gente tem sugestões, não é? Sugestões de como começar a aula, sugestões que o aluno, obviamente, não tem acesso, né, por isso o caderno do professor, mas é um guia, eu falo que é um guia que é subutilizado, que eu certamente gostaria que vocês passassem ao menos os olhos por lá, para que, de repente, possa complementar aquilo que você já faz. Então, é legal que vocês usem esse material também. Tá bom? Aqui, de novo, né, eu coloquei a indicação do módulo, o módulo que você vai trabalhar, as competências e habilidades específicas aqui da BNCC, também bonitinho, né, que você vai ver neste módulo, a ser trabalhado com os alunos. A remissão de tarefa já está aqui para você, tudo bem? Então, quando você olhar qual exercício é o 1, o 2, o 3 e o 4, você põe aqui para você a sua anotação. Exercício 4 é mais difícil, o exercício 4 fala sobre estequiometria, não cabe muito, ou você acha que não cabe nessa aula, faça uma anotação. Então, esse material é seu. Esse material você vai preparar a sua aula com isso, né? E os objetivos de aprendizagem, que é o que está lá no caderno do aluno, que ele vai estar na sala de aula, olhando para você. Então, você já sabe tudo previamente, é claro, né? Renaud, você permitiu uma participação? Claro. Desculpa, Elias, é que o Ian escreveu, né, que no segundo ano, a primeira aula traz conversão de temperatura no curso de Química.
De fato, quando você dá o setor B, no caderno 5, no segundo ano, em física, foi uma escolha nossa não colocar as escalas termométricas em função do tamanho do cobertor, Isaac, sabe assim? Tem todo esse conteúdo para ser dado, então a gente precisa, para fazer com 2 aulas e uma aula naquele setor, a gente escolheu não colocar a escala termométrica. E a razão é porque aparece no material de química e também porque aparece no material de matemática no estudo da geometria. Porque, no fundo, é uma aplicação do Teorema de Tales. Então, a aplicação que eles estão fazendo do Teorema de Tales é fazer a conversão das escalas. Agora, se a gente entender a proposta do material como um todo, no material do terceiro ano, no setor de termofísica, vai aparecer as escalas. E aí a gente consegue contemplar, ao longo do ensino médio, os diversos momentos que o aluno vai conversar, por exemplo, sobre escala termométrica, entende? Então, é uma proposta integrada nesse sentido, né? Uma escolha coletiva do grupo de autores. Ô, Miranda, Fazer, né? até reforçando, né, Miranda? Muitas vezes não é só o setor A e B da química que se conversa, mas às vezes a química está caminhando junto com a física no mesmo setor, que acontece em gases, por exemplo. Quando eu estou falando de gás na química, o Miranda está falando de gases na física. Então, muitas vezes não aparece, Isaac, uma coisa lá na física, mas é porque está sendo apresentada onde? Na química. Que aí eles caminham juntos aqui, ó. E aí, ó, no material, quando você olha o começo das páginas, que são essas páginas que estão cinza, tá vendo? Isso o aluno não tem acesso, mas é uma conversa do manual do professor, entende? Então, isso de fato está escrito na página 24, no setor B de matemática, geometria analítica, no caderno 7. Então, tem esse texto aí que está destacado aí, né? Com ponto de partida, a aula, sempre tem um comentário. Por isso que o Perreno falou que às vezes é subutilizado mesmo, né? E como não sou eu que escrevo essa aula, eu fui lá ler o que o meu colega autor escreveu, para falar, bom, peraí, o que ele pensou mesmo para essa aula aqui? Ah, não, essa é a escolha mesmo, não estava lembrando dela. Certo? Elias, você tem uma dúvida, Elias? Quando o Isaac levantou a questão, né? Eu já trabalhei com outros materiais, né, didáticos, e a gente, assim, tem uma visão, né, diferenciada. Esse material eu estou gostando, estou conhecendo, né? Então, o Isaac trouxe a questão aí. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre ela, que eu consegui enxergar aqui. O livro do professor, esse que a gente tem acesso, um livrinho fininho para a gente, né? Ele tem todas as orientações, né, dos autores, como foi colocado. E quando a gente leva esse livro para a sala de aula, ele vai dar um direcionamento da nossa aula que nós já preparamos, certo? O livro de estudos, que é o livro do aluno, e a gente tem acesso, no meu caso aqui, a gente tem acesso digital, né, dentro da plataforma. Ele traz todo o conteúdo, esse conteúdo que a gente estava acostumado, por exemplo, com o livro didático comum ou com outros materiais de outras fontes aí. O que eu percebi é que esse material denso, ele não vem no livro do professor, para a gente estar acompanhando dentro de sala de aula, né? Ele está lá no livro do aluno. Inclusive, como foi levantado aqui a questão das escalas termométricas, eu estou com o material aberto aqui dentro da plataforma, e ele vem no material do aluno. Ele inicia lá exatamente com os conceitos, né, de temperatura, calor, aí vem o desenvolvimento das escalas, usando exatamente, né, a questão da proporcionalidade de segmentos, como foi colocado aí pelo Márcio, Teorema de Tales, etc. Então, assim, novidade para mim, né, um livro, é novidade para mim a forma como ele vem, mas eu consegui entender, né? Então, a gente pode deve, né, entrar na plataforma, lá tem todo o material denso que o aluno vai acompanhar em casa. Então, a gente prepara a aula em cima, né, dessa proposta do estudo do aluno em casa, que é o material que ele vai ler em casa. E eu percebi que o material de sala é aquele material que vai te direcionar, né, Exatamente. as etapas que você vai seguir. Aí, agora eu consegui compreender a estrutura do material. Então, eu agradeço. Ótimo, Elisa. Excelente. Missão cumprida. Acho que a ideia é exatamente essa, né? Você entender o que o aluno tem acesso, o que você tem acesso e como vai ser o andamento da sua aula. E para isso, né, como você falou do manual do professor, que aqui a gente chama de caderno, né, caderno do professor, tem um ponto de partida, um ponto de partida sugerido para o início da aula 41, tem como objetivo destacar a ideia de diluição e tal.
como sugestão, tá vendo? Inicia a aula apresentando a ideia de como diluir algo e tal. Então, são sugestões que certamente podem ajudar vocês a começar um novo módulo e tudo mais, a começar uma nova aula. Acho que isso é legal, pelo menos bater o olho vai ajudar bastante. Tá bom? Renan, Falei, se permite, o nosso tempo esgotou, passa rápido, então a gente fez esse percurso, né, Renan, da proposta do material, o que é o caderno do aluno, o caderno de estudos, o caderno do professor, que são 3 fundamentos. Professores, fiquem à vontade também para, via escola, via assessoria, nos enviarem dúvidas quaisquer. E eu vou me despedindo aqui. A gente tem outros eventos na sequência, mas agradecendo a participação de todos e acima de tudo, um bom ano letivo, bom 2025. Pois não, Vanessa? Só agradecer a presença de todos vocês, os professores que continuam na sala de itinerário formativo e observatório de fenômenos biológicos podem continuar nessa sala, e os demais podem fazer uma pausa aí e ir para a sala subsequente, tá? É importante que vocês preencham a pesquisa de satisfação, e muito obrigada aí pelos autores, pelos esclarecimentos, foi uma manhã bem produtiva, é lógico que a gente sempre acha que deveria ter mais tempo, né, essa conversa, essa discussão gostosa, mas não faltará oportunidade, tá? Muito obrigada. Eu vou pegar uma água e já vou para a sala de física lá de itinerário. Isso aí, vamos lá. Isso aí, Miranda. Tchau, gente. A todos. Bom 2025 para tchau. todos. Bom 2025. Valeu. Tchau, gente. Bom ano Tchau, para todo obrigado. mundo, hein? Tchau, tchau. Olá, Vanessa, tudo bom? Vanessa Perrenot, acho que você está mutada, Vanessa. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, tudo bom, pessoal? Bom dia. Já vou parar aqui para já dar boas-vindas para quem está chegando, né? Pois é, belezinha. Chega outra equipe de biologia e sai o Perrenot. Isso. Senhores, um abraço para vocês, boa apresentação, para os professores que participaram aí também, muito obrigado. Certamente vai ser um ano desafiador, mas muito, muito rico aí para todos nós.